é real dentro de mim. Tua palavra ilumina o meu caminho. Sou guiado pelo teu Espírito. E eu vou a cada dia te buscar. Se estou andando, vou correr. Se eu correr, quero voar. E eu vou a cada dia me achegar pra te encontrar, amado meu. Nas asas do Espírito eu vou. Meu coração te alegria. Tua presença é real dentro de mim. Tua palavra ilumina o meu caminho. Sou guiado pelo teu Espírito. Dia te buscar. Se estou andando, vou correr. Se eu correr, quero voar. E eu vou a cada dia me achegar pra te encontrar, amado meu. Nas asas do Espírito eu vou. Cada vez mais alto eu vou, cada vez mais alto eu vou. E eu vou a cada dia te buscar. Se estou andando, vou correr. Se eu correr, quero voar. E eu vou a cada dia me achegar pra te encontrar, amado meu. Nas asas do Espírito eu vou. Cada vez mais alto eu vou. Cada vez mais alto eu vou. Cada vez mais alto eu vou. A paz do Senhor a toda a igreja. Amém. Um sábado que começou um pouco mais quente, fechou o tempo, parece que está um pouquinho frio. Bastante visitantes na nossa igreja hoje. Sejam bem-vindos, sintam-se à vontade para louvar o nome de Deus juntamente conosco. Dando sequência ao mês da família, já começamos semana passada com o Paulo Nogueira falando sobre Deus pensa em termos de família. O Edivaldo, no domingo, falou sobre um estranho no meio da família de Deus. E hoje nós vamos ter a palavra do pastor Luciano Prado, lá da Igreja Batista Nacional do Cajuru, sobre famílias sitiadas. E amanhã a nossa palavra vai ser não vamos ter uma palavra propriamente dita, porque amanhã é um dia especial, né, um dia das mães, que a SOFAP e a UMAP estarão dirigindo, e o DJAP, né, estarão dirigindo, desculpa, a SOFAP não, né, o DJAP
e ao mapa que estarão dirigindo o culto. Eu quero dar início a esse culto em nome de Jesus. Vocês podem permanecer sentados mesmo. Eu vou fazer uma leitura em Crônicas 32, quem quiser acompanhar, abrir suas Bíblias. Lembrar que a gente vai ouvir a palavra sobre famílias sitiadas. 2 Crônicas 32. Amém. Então vamos ler. Depois de tudo isso, dessas provas de fidelidade que o rei Ezequias deu, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu o país de Judá. O seu exército cercou as cidades protegidas por muralhas, procurando conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe estava planejando atacar Jerusalém, consultou seus chefes militares e civis e propôs que tapasse a fonte das águas que ficava fora da cidade. E eles concordaram com o plano. Amém. Fui diretor há uns dias atrás, quando o pastor Moisés deu um aviso aqui, muito importante para a gente, que foi sobre quem seria o nosso pastor. E hoje ele tem um outro recado para dar para a gente. Queria convidá-lo, o pastor Moisés. A paz do Senhor, irmãos. Glórias ao nome de Cristo Jesus. Você está feliz em estar na casa do Senhor? Amém. Glórias a Deus por isso. Sabe, nós precisamos de sempre agradecer a Deus pelo privilégio que Ele nos concede de desfrutar desta comunhão com Ele, de viver nesta alegria, nesta paz que Ele nos proporciona. Vir à casa do Senhor deve ser constante desejo do nosso coração. O salmista disse assim: alegrei-me quando me disseram, completa para mim, alegrei-me quando me disseram. Ir à casa do Senhor é desfrutar desta comunhão com o Senhor. Já disse o nosso diretor, irmão Gladys, que há poucos dias eu estive aqui e naquele dia eu disse para os irmãos do pastor que viria para pastorear, e isso não é novidade para nenhum dos irmãos. Pastor Dirceu Brito desenvolveu um trabalho na unção do Espírito Santo durante todos esses anos aqui. Amém, irmãos? Mas o pastor Dirceu, ele está hoje na impossibilidade física, somente física, e por isso nós precisamos continuar orando por ele. Ele é merecedor das nossas intercessões ao Senhor nosso Deus para a sua restauração tão logo, tão pronta. Mas no querer de Deus, isto vai ser feito, sim. Mas nós já estamos unidos nisso e vamos continuar unidos nisso. Naquela oportunidade eu disse aos irmãos, que nós estávamos gratos a Deus pela igreja, pelo desenvolvimento, pelo andamento da igreja. Falei a respeito das atividades dos presbíteros desta igreja, dos diáconos, das diaconisas, dos membros, em todas as idades, todos desenvolvendo a sua função na igreja, na bênção do Senhor nosso Deus. E nós reiteramos isso, dizendo: Deus seja louvado por todos vocês. Amém? Glórias a Deus. Disse também naquele dia que até o fim deste mês de maio, estaria tomando posse aqui o pastor João da Silva Seabra. E não chegamos ainda ao fim do mês, mas hoje é o dia, era até, Então, hoje é o dia da posse do pastor que vai cuidar deste rebanho que está aqui, doravante, contando com a cooperação de todos os irmãos para a sequência de todas as atividades que esta igreja vem desenvolvendo. E certamente Deus continuará abençoando as nossas vidas. Eu quero convidar então para que venha aqui e se coloque aqui ao meu lado, pastor João da Silva Seabra,
Quero convidar também a diaconisa Isabel Bittencourt Rosa Seabra, esposa do pastor. Quero convidar a irmã Líbia Bittencourt Seabra. E quero convidar também o Marcos Vinícius Seabra. Esta é a família que Deus nos deu para aqui estarmos. Por favor, fique aqui ao nosso lado. Queridos irmãos, esta família e este pastor tem a sua experiência no pastorado, na igreja, de uma data, e os irmãos vão conhecer isso bem melhor com a convivência, com o trabalho que terão com eles. Mas, há cerca de 4 anos, ele está na Convenção Sul e desenvolveu o ministério pastoral na igreja em Telêmaco Borba. E até por curiosidade, eu vi hoje, o pastor, aqui chegou uma família que está lá perto. Aí ele falou assim, vocês fugiram de nós e nós estamos aqui. Na verdade, irmãos que já eram velhos, já congregaram junto e tal, e hoje estão aqui, né? E é assim, o povo de Deus é sempre assim, na alegria que o Senhor nos concede. Irmãos, a palavra de Deus nos dá instruções importantíssimas. E ela dá instrução para o senhor, pastor. Instrução para todos nós. Para o pastor em especial, neste dia, eu quero trazer as palavras que o Senhor falou a Josué. Quando Moisés terminou seu ministério, quando Moisés morreu, o Senhor ordenou que Josué desse sequência. E em todos os tempos na igreja do Senhor, sempre houve uma sequência, né? Lembrando que Josué era diferente de Moisés. Eu quero lembrar aos irmãos que Seabra é diferente de Brito. Mas, assim como Deus falou assim, e eu serei contigo, Josué, se você andar nos meus caminhos, assim como foi com o meu servo Moisés, Deus continua dizendo, e eu serei com Seabra, assim como sou com o Dirceu. Amém? E Deus falou para Josué assim, não te espantes, não te atemorize, leve à frente a tarefa e eu serei contigo. A palavra de Deus também nos diz, pastor Seabra, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, ele diz assim, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Ele diz isso aos presbíteros. E o pastor Seabra é presbítero juntamente com os presbíteros desta igreja. Apacentar o rebanho de Deus que está entre vós. Para o pastor Seabra, hoje o Senhor entrega este rebanho. Diz, siga com este rebanho avante, para que ele seja fortalecido, alimentado, ele seja abençoado, ele tenha coragem e tenha força também para prosseguir. Para a igreja que aqui está reunida, a palavra de Deus também traz hoje uma mensagem. E a mensagem é assim, obedecei aos vossos pastores que está entre vós, porque eles cuidam de vós, eles velam por vós como aquele que há de dar conta no dia de Cristo. Então, assim como vocês amaram e amam, eu amaram no sentido de ser o pastor titular, mas e continuam amando Dirceu Brito, amem também o pastor João Seabra, a sua família, né, para que prossigam nesta comunhão com o Senhor nosso Deus. E eu concluo estas palavras com a recomendação do apóstolo Paulo. 1 Coríntios, capítulo 15, 58 e 59. Ele diz que aquilo que nós fazemos não é para nós. Vou ler esse texto, meus queridos irmãos, e para esse texto eu quero convidá-los também a se colocar em pé. Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios 15, 57 e 58. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Esses irmãos que estão aqui, pastor Seabra, diaconisa Isabel, a irmã Líbia e o Marcos, todos eles têm as suas atividades na igreja.
exerce as funções. Né? Eu não vou trazer aqui, olha, esse faz isso, esse faz aquilo. Conheço um pouco deles, mas vocês conhecerão e certamente vocês estarão, né, abraçando a cada um, né, fazendo, né, de cada um companheiro na jornada, desenvolvendo o ministério na igreja de Cristo Jesus. Amém? Agora eu quero orar com esta família. Peço a eles que se ajoelhem. Peço à igreja, você deseja abençoá-los? De onde você está, você pode levantar a sua mão também e dizer, Senhor, dê a bênção, dê a sabedoria, dê a paz a estes irmãos. Sim, se vocês puderem ajoelhar-se, ok. Vamos orar assim? Oremos. Senhor bondoso e poderoso Pai, aqui, Senhor bendito, está esta família. Pastor João Seabra, diaconisa Isabel, também, Senhor bendito, a irmã Líbia e o irmão Marcos. Estende a mão de poder sobre eles, ó Pai, que hoje estão sendo colocados aqui, ó Deus bendito, como mais pessoas, como instrumento nas tuas mãos. O pastor Seabra, ó Deus bendito, tem a responsabilidade direta, Senhor, com o rebanho que está aqui no Xaxim. Estende a mão de poder e opere maravilhosamente sobre ele na unção do teu Espírito Santo, que ele se paute sempre pela tua palavra. Abençoe a diaconisa Isabel no seu ministério na igreja, abençoe a irmã Líbia também no seu ministério na igreja, e o irmão Marcos também, Senhor, no seu ministério aqui na igreja. Estende a mão de poder, Senhor, dê sabedoria, e a tua graça e a tua paz perdure, Senhor, e a tua bênção seja abundante sobre toda a tua igreja, Senhor. Ó Deus, tome conta da vida deles. Fortalece-os com o teu poder, com a tua bondade e com a tua grande misericórdia. Em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Isso. Pode levantar-se. Pastor Seabra, com a autoridade a mim concedida, e em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu declaro empossado como pastor na igreja aqui no Xaxim, para a glória de Deus. E os irmãos sintam-se também na mesma condição. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir, irmão, pode aplaudir. Louvado é o nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem assentar-se. E eu quero pedir aos presbíteros da igreja aqui no Xaxim, que venha fazer então, um abraço aqui. Quero pedir às irmãs também, às jovens, que venham representando a igreja, cumprimentar esta família, recebendo-os para a glória de Deus. Aqui está, este aqui é o decano, o presbítero Joaquim. Por ordem, está bom. Muito bem. Ok. Este é o presbítero Edivaldo Evangelista. Este é o presbítero Adinel Macurim. E esse é o presbítero Osias Torres. Agora os demais aqui são gente tudo de Deus, sabe? Tem credencial do reino dos céus. Eu não vou me arriscar a dizer nomes aqui, primeiro porque eu não sei todos. E hoje depois posso errar também, né? Então é melhor deixar assim. Amém? Glórias a Deus. Glórias ao Senhor. Está recebendo flores já aí, diaconisa Isabel. Que bom. A Sofap está trazendo. Amém. Glórias ao Senhor. Amém. Isto. Certamente todas as demais pessoas terão oportunidades para abraçar o pastor, o pastor Seabra, a diaconisa Isabel, também a irmã Líbia e o irmão Marcos. Ok, feitos os devidos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dispensar vocês podem voltar, mas o pastor, como tomou posse, eu vou conceder a palavra a ele ao instante para que ele dê a sua primeira palavra à igreja na qualidade de pastor. Por favor.
Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os irmãos e irmãs. Quero compartilhar com a igreja desse texto bíblico que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36. Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui comigo e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Meus amados, nessa breve reflexão da palavra de Deus, que nós vamos intitular Cálice, quero pedir a Deus que fale profundamente aos nossos corações nessa manhã. Bom, o texto afirma que Jesus ele foi com os 11 discípulos naquela ocasião. E foi para um lugar que se chamava Getsêmani, que de acordo com William MacDonald significa barril ou prensa de azeitonas. Um lugar emblemático, um lugar significativo e um lugar até mesmo sugestivo para o cálice, levando-se em conta o cálice que Jesus deveria beber. Ele sai com os 11 discípulos, depois ele deixa 8 e segue um pouco mais à frente com apenas 3. Pedro, Tiago e João. E estando um pouco mais à frente, ele vai conversar com ele, vai compartilhar algo. Ele vai dizer: a minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Fiquem aqui comigo e vigiem. Ele seleciona esses 3 para compartilhar, meus irmãos, a maior expressão da sua alma diante da missão que ele tem agora a cumprir. E ele quer compartilhar isso com aqueles 3 íntimos dele. Mas o texto afirma, indo um pouco mais adiante, ele agora deixa também os 3 com quem ele compartilha aquele momento e vai um pouco mais à frente. Porque esse momento é dele. Esse momento é único. Ele não pode compartilhar com ninguém mais, a não ser com uma pessoa: Deus Todo-Poderoso. E há momentos na nossa vida que é assim mesmo, meus irmãos. A nossa dor é só nossa, os questionamentos são só nossos, as especulações são só nossas, não dá para compartilhar. E ele prostra-se, rosto em terra, e diz: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Ele ora ao Pai, mas a sua oração, meus irmãos, é uma oração retórica, porque é uma oração que não exige resposta. E não pensemos que ele ora, que ele pede ao Pai que o livre daquele momento, porque ele deseja voltar atrás. Absolutamente. Ele mesmo já havia dito: eu para isso vim. Esta oração retórica, que não exige resposta,
queria sim trazer lições. Ele estava, na verdade, dizendo: Pai, se houver uma outra possibilidade, um outro meio de que a humanidade seja salva, que o Senhor me revele agora, o que o Senhor revele agora. Nenhuma palavra. Silêncio total. Um silêncio extremamente eloquente. Deus estava dizendo: não há. Jesus estava dizendo: eu me submeto, Pai, totalmente então ao teu querer e à tua vontade. Que a tua vontade seja feita. Por trás daquele cálice, meus irmãos, havia, eu creio que Jesus sabia disso. O profeta Isaías revela que por trás daquele cálice havia um resultado. Isaías 53, 11. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito, ou seja, ele verá o resultado do sofrimento da sua alma e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores ainda intercedeu. O resultado do seu trabalho seria reconhecido. Por trás do cálice que ele deveria beber, estava escondido, meus irmãos, a grande bênção e o grande privilégio. E nós fazemos parte dessa bênção. Porque ele bebeu o cálice, eu estou aqui. Porque ele bebeu o cálice, você está aqui. Porque ele bebeu o cálice, nós estamos aqui. Meus irmãos e irmãs, resguardadas as devidas proporções, é claro, estamos vivenciando, e já faz 30 anos que eu estou no Evangelho e na Igreja Adventista da Promessa. Na minha avaliação, na vida da igreja, esse é o cálice mais difícil de se beber. Não conheci ainda na igreja uma situação mais difícil que essa, pastor Moisés. Esse momento de transição, meus irmãos. Esse momento de transição. Por quê? Pastoral. Ele é um momento extremamente difícil para todos nós. Por quê, meus irmãos? Porque é um momento que mexe extremamente com a gente. É um cálice muito difícil de beber. Nesse momento, as nossas emoções estão à flor da pele. Um turbilhão de emoções explode dentro da gente. Aí surgem, as perguntas, os questionamentos, as especulações dos dois lados. Da nossa parte, pastor Moisés, como será a igreja do Xaxim, que a gente conhecia só por nome, não é, irmãos? Como que eu serei recebido? Como que as pessoas vão me tratar? O que elas pensam de mim? Por outro lado, a igreja também, não é? Quem é esse tal pastor João Seabra, que eu nunca ouvi falar? Quem será ele? Como é que ele age? Como que é a sua família? O que será da direção da igreja? Como é que ele dirige? Como é que ele age? Enfim, irmãos. Então, são bebidas que são colocadas no nosso cálice e que nós temos que beber. O cálice é amargo. Mas a minha pergunta nessa manhã é a seguinte: será que por trás, meus amados, desse cálice amargo, Deus também não teria uma recompensa para a gente? Aleluia, amém?
o trabalho da nossa alma, a nossa dor, o nosso sacrifício, as nossas aflições, será que depois delas, a nossa alma não ficará também satisfeita? Falando com Deus, meus irmãos, Deus me disse: filho, acalme o seu coração, pegue o seu cálice, beba, e cale-se. 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 Deus está no comando. Deus está dirigindo. Deus é o nosso Senhor, é o Senhor da igreja, meus amados. Certamente Ele nos acompanhará. Quero dizer, meus irmãos, que com certeza a primeira pessoa que eu devo visitar aqui da igreja é o meu nobre colega, pastor Disseu Brito, com quem convivemos ao longo desses últimos 5 anos já. 2 anos e meio na FATAP, compartilhamos ali de muitos momentos alegres, e também eu tive a oportunidade de orar algumas vezes por ele, sentindo a sua dor, quando ele compartilhou comigo, né, suas dificuldades na área da saúde. Problemas de ordem familiar. Né? E por último, né, esse acidente que compromete, né, a sua saúde mais uma vez e que o impossibilita de caminhar. Ele não está aqui, mas ele pode ter a certeza, né, que ele pode contar comigo. A primeira pessoa que eu gostaria de visitar era o pastor Brito. Estar ali abraçando ele, orando com ele. E também, é claro, contando, né, com o auxílio, com a ajuda dele. Porque ele conhece, né, claro, muito mais do que eu os caminhos. Então, certamente eu vou contar com a ajuda dele. E com toda a equipe, né, que trabalhou com ele ao longo de todos esses anos. Muito obrigado, meus irmãos, por tudo. E teremos outras ocasiões ainda, né, para conversar. Fiquemos com essa palavra do Senhor. Pegue o seu cálice, beba, e Deus está no comando. Deus seja louvado. Amém. Diaconisa Isabel, né? A Diaconisa Isabel recebeu umas flores, né, da SOFAP. A editoria me entregou também um presente para passar ao pastor, que é a chave da igreja. Né? Já a chave do portão e a chave da igreja, já tem acesso livre. O pastor a gente vai louvar a Deus agora. Vamos começar louvando a Deus com as nossas ofertas, juntamente com o Ministério de Louvor. A oferta em dinheiro, a oferta pela voz, nós vamos começar a louvar a Deus. O pastor João Seabra estará orando pela oferta, pelos ofertantes, pelos dizimistas, e também já estará orando por esse culto de adoração que estaremos iniciando a partir de agora. Oremos. Soberano Deus, nosso Pai, muito obrigado, meu Deus, pelo prazer de estar aqui na tua casa de oração, juntamente com o teu povo, meu Deus, que vem aqui com o propósito de adorar ao Senhor na beleza da tua santidade. Obrigado, meu Deus, pelas tuas providências sobre a vida de cada família aqui presente, meu Deus. Obrigado, meu Deus, e te peço que o Senhor os abençoe. Todos aqueles, meu Deus, que contribuem de todas as formas para a tua casa, que sejam abençoados por ti, meu Deus. De modo especial os dizimistas, os ofertantes, meu Deus, que estão agora devolvendo aquilo que te é de direito, meu Pai. Que o Senhor retribua eles de acordo com as promessas da tua santa palavra, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém. Glória a Deus.
figueira não floresça. Quero te alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. 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 Amém. Convido os irmãos que se coloquem de pé. Eu quero ler um texto em Salmo 100, que diz assim: Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade se estende de geração em geração. É com essa palavra que a gente quer louvar a Deus com esse cântico bem animado, um cântico novo que a gente escolheu para hoje, amém? Perante os homens, perante tudo, quero que o universo seja minha testemunha. Porque perante o teu trono minha adoração, e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Te alegrar, com meu louvor eu quero te tocar, com meu amor poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Não me rendo perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Porque perante o teu trono minha adoração, e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar, com meu louvor eu quero te tocar, com meu amor poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar, com meu louvor eu quero te tocar, com meu amor poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu.
adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar, te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar. Tocar, com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar, com meu louvor, eu quero te tocar, com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Lá na cruz, por mim morreu, meu pecado Ele levou, com poder ressuscitou. Segue sendo sempre fiel, meu refúgio e proteção. Jesus Cristo é a verdade, minha vida libertou. Poderoso, poderoso, me livraste, me salvaste, está escrito, já venceste, Cristo tu és o Senhor. Sem princípio, sem final, esperança sem igual, o perdido encontrou em Jesus a salvação. Poderoso, poderoso, me livraste, me salvaste, está escrito, já venceste, Cristo tu és o Senhor. Poderoso, poderoso, me livraste, me salvaste, está escrito, já venceste, Cristo tu és o Senhor. Que o Senhor seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Que o Senhor seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Que o Senhor seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Que o Senhor seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Que o Senhor seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Que o Senhor seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Poderoso, poderoso, me livraste, me salvaste, está escrito, já